amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vocês estão nos acompanhando e para quem está nos acompanhando, nós estamos trabalhando o livro Desafios da Educação, com a psicografia de Raul Teixeira, a orientação do espírito de Camilo, e nós estamos trabalhando a quinta parte do livro que se chama Educação e Madureza. É um livro só de perguntas e respostas, e nós vamos trabalhar hoje a pergunta de número 54, que o Raul Teixeira pergunta para o Camilo sobre a questão do adultério. Olha a pergunta que o Raul Teixeira faz. O que leva o indivíduo ao adultério e quais as consequências desse ato nas vidas das criaturas? Então veja, o Camilo vai colocar para a gente um trechinho, nós vamos tecer os comentários. Aliás, a resposta é grande, eu vou pegar apenas alguns trechos, mas aqueles que tiveram o livro, aqueles que estiverem envolvidos com o estudo, não percam a oportunidade de aprofundar, ok? Para o problema do adultério, se poderia apontar diversificadas causas, quase sempre embasadas no egoísmo masculino ou feminino, que sob justificativas bastante falsas de que a carne é fraca, ou de que as paixões são irresistíveis, incontornáveis, apõe o selo da infidelidade entre os casais. Aprendemos com a doutrina que não existe adultério onde reina a sincera afeição recíproca. Então veja bem, ele coloca para nós, nesse trecho, ele coloca que muitas vezes é um envolvimento da criatura, seja do lado masculino ou feminino, é um envolvimento com o egoísmo. É um envolvimento em atender a si, ainda que agrida o outro. E ainda com justificativas. Ele coloca com justificativas sem produção, sem profundidade, que a carne é fraca. Na realidade, essa frase, a carne é fraca, nós usamos essa frase em ditos populares, como se fosse o homem que tivesse criado isso. Quem falou isso foi Jesus. Jesus fala que a carne é fraca. Mas ele não coloca solto para justificar as nossas atitudes, não. Veja bem, no capítulo 26 de Mateus, no versículo 41, ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E aí ele continua: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, antes dele falar a carne é fraca, a gente pega o finalzinho do versículo para justificar os nossos enganos. Aí ele vai lá e coloca para nós, a carne é fraca, mas antes ele coloca o espírito está pronto. Antes ele coloca vigiai e orai, para não entrar em tentação. A gente despreza essas colocações e justifica como sendo a carne fraca. E aí começa a se envolver com as situações de adultério. Você escolhe o parceiro efetivo, o titular, e arranja outros parceiros para as aventuras sexuais. Outros parceiros que, quando não te atende na demanda de casa, você começa a buscar a aventura sem profundidade. Embora todos nós temos dificuldades nessa área, conforme afirma para nós André Luiz, no livro Sinal Verde, quando ele diz assim: psicologicamente, cada criatura carrega em matéria de sexo um problema diferente. No capítulo Perante o Sexo, cada criatura carrega um problema diferente. Ele está dizendo que todos nós temos dificuldade nessa área. Mas isso não justifica que a gente busque aventuras. Não justifica, por quê? Porque existem situações que a gente não tem condições de assumir. Então, se a pessoa não tem condições de assumir, o próprio André Luiz coloca isso, porque ele vai colocar neste mesmo capítulo
Não assuma deveres afetivos, veja a colocação que ele faz. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Se não pode ou não quer, não assume. Se a pessoa der conta de filtrar, ela já evita a questão do adultério. Mas veja, para quem vem acompanhando os nossos vídeos, nós colocamos inclusive a importância do diálogo nas relações. Nós reforçamos a colocação que Rubem Alves fala sobre a importância de escolher alguém que haja diálogo na relação. Você fala, o outro fala. Você escuta, o outro escuta. Quando o outro fala, você escuta. Quando você fala, o outro escuta. Vocês vão fazendo essa dobradinha sem ser competitiva. E isso faz com que a relação seja saudável. Tanto que isso fortalece a confiança na relação. E aí, olha a lembrança que o Camilo traz para nós. Aprendemos com a doutrina espírita que não existe adultério onde reina a sincera afeição recíproca. Essa colocação que ele faz, não existe adultério onde reina a sincera afeição recíproca, está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, que é uma observação que ele coloca um itemzinho para nós aqui no pé da página. Capítulo 22, item 5, no terceiro parágrafo, que é o capítulo intitulado Não Separeis o que Deus juntou. Ou seja, se existe uma relação de confiança estável, uma relação de confiança saudável, onde reina a afeição sincera de forma recíproca, ali não existe espaço para a entrada de uma outra pessoa. Quando abre uma janela para a entrada de outra pessoa, é porque já estamos com algum problema nessa relação. E no movimento de autoavaliação, se essa relação não está trazendo problemas, e aí tem uma questão que é do estado íntimo da criatura, que ele coloca no início do parágrafo, como sendo o estado egoístico aqui do campo moral, muitas vezes ele já está trazendo construções doentias de outras épocas, 2, 3, 4 séculos a mais, onde já tem envolvimento com excessos e muitas vezes encontrou no seu parceiro, na sua parceira, uma pessoa digna para ajudá-lo nesse envolvimento de filtragem dos valores para não repetir os enganos do passado. Então, não abrir espaço para o adultério, por quê? Porque muitas vezes é ali dentro da sua casa, na construção de valores, a partir do diálogo, confiança recíproca, confiança sincera, é que você vai dar conta de filtrar e abrir mão do homem velho que há 3, 4, 8 séculos vem te levando para o caminho da promiscuidade, para o caminho da aventura, sem qualquer ganho do campo moral. Agora, muitas vezes a pessoa se casa e reclama de ser casada, mas agora que eu casei eu não posso mais. Não pode. Se for para seguir os padrões morais fixados pela providência divina, porque quando o Livro dos Espíritos coloca para nós que o casamento é um progresso na marcha da humanidade, está fixado dentro das leis morais. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, aí a gente está fazendo referência à questão 695, por que é um progresso na marcha da humanidade? Se aprende a conviver com uma pessoa, de forma digna, com uma afeição recíproca, com um diálogo saudável, com uma escuta eficiente, com um tempo dedicado. Você aprende a conviver com um. Dessa relação vem um filho, aprende a conviver com 2. Dessa relação vem 2 filhos, aprende a conviver com 3. O marido e 2 filhos, a esposa e 2 filhos. E aí nós estamos falando da célula equilibrada de uma sociedade estável. Mas se muitas vezes não dá conta desse movimento aqui e abre espaço para a promiscuidade, ou abre espaço para o adultério,
Muitas vezes são pessoas que não estão adulterando a própria relação. Muitas vezes adulteram também documentos, adulteram falas, adulteram relacionamentos de amizade estáveis, adulteram relacionamentos construtivos, profissionais equilibrados. São pessoas que já têm o hábito, muitas vezes, de adulterar na sua vida. O adultério na construção conjugal, ele é mais uma face de um adultério amplo que a pessoa promove no seu dia a dia. Ela já sai adulterando, ou ela já sai pervertendo relações, documentos, pessoas, aonde ela tem chance. E as pessoas que convivem com este que adultera, normalmente elas vão virando vítimas dessas relações. Estou dizendo no campo social mais restrito. Mas se ela tende a atender essa viciação do campo moral, ela está atendendo inúmeras vezes demandas seculares, aonde ela não está dando conta de filtrar, embora Deus tenha colocado ao lado dela pessoas estáveis, inúmeras vezes, dispostas a crescer e crescer junto com esta que traz este campo da personalidade doentio. Precisa de ajuda, como todos nós precisamos, dentro da colocação que o André Luiz disse para nós. Então, façamos movimentos de autoavaliação, façamos movimentos de autorreflexão. Aonde a gente tem que mudar? Se a gente tem que mudar uma relação de adultério no campo conjugal, avalie se você não está adulterando outros perfis de relações. Avalie se você não adultera o seu estado íntimo. Você diz que é A, mas no fundo você é X. Você diz que trabalha de forma Y, mas no fundo você trabalha de forma Z. Você diz uma coisa e no fundo você faz outra. Você diz uma coisa e no fundo você mente, você adultera. Então, avalia se isso não está acontecendo em todos os outros setores da sua vida. E aonde existe afeição sincera recíproca, não tem espaço para adultério. Nem no conjugal, nem no social, nem no profissional. Eu espero que esteja valendo a pena. Tomara que vocês aprofundem nos dizeres que nós estamos trazendo. Não concordem simplesmente. Avaliem, escutem, filtrem tudo aquilo que a gente está dizendo e vamos caminhar juntos. Um abraço a todos e até breve.